Proclama: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Normalmente, quando nós lemos esse evangelho, nós meditamos sobre a pergunta que Jesus fez aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles dão aquela resposta: Elias, Jeremias, os profetas, João Batista. Depois Jesus diz: tudo bem, e vocês? Quem dizem que eu sou? Ou então, nós meditamos nesse evangelho sobre o primado de Pedro, ou seja, Pedro é constituído por Jesus a rocha sobre a qual Cristo funda a sua igreja. Somente a Igreja Católica pode ler esse evangelho com o coração vibrante de emoção e alegria, porque este Pedro, que Jesus construiu sobre ele a igreja, este Pedro é o primeiro Papa, e a Basílica de São Pedro está construída exatamente sobre a pedra que é Pedro. A Basílica de São Pedro foi construída sobre o túmulo de São Pedro. Mas eu gostaria de meditar sobre o finalzinho do Evangelho. Quando Jesus anuncia aos discípulos como será o seu fim. Jesus diz que vai a Jerusalém, que vai morrer, que vai sofrer muito da parte dos chefes do povo de Israel. Jesus contraria a ideia que os apóstolos tinham dele mesmo. Eles esperavam que Jesus destruísse o poder de Roma. No Antigo Testamento, uma profecia sobre Jesus diz: o sopro dos seus lábios matará os seus inimigos. Era assim que eles esperavam que Jesus agisse
que Jesus mandasse embora os romanos, que Jesus reorganizasse o povo de Deus, que Jesus fosse somente um Messias político, um Messias humano. Eles não estavam preparados para que Jesus anunciasse que, morrendo, daria a salvação. E a verdadeira liberdade que Jesus via trazer para eles não era a liberdade política de Roma, mas é a liberdade do coração contra o pecado, é a liberdade do espírito, é a liberdade dos verdadeiros filhos de Deus. E aí acontece algo inimaginável. Pedro chama Jesus num cantinho e diz: Deus não te permita isso, que isso nunca te aconteça. O que é que Pedro está dizendo a Jesus? Senhor, não morra para salvar o seu povo. Senhor, não faça a vontade de Deus. Porque nós sabemos, e Jesus diz, a vontade de Deus é que Ele dê a sua vida pela salvação da humanidade. E Pedro, chamando Jesus à parte, diz: não te permita isso, Deus, que isso nunca te aconteça. Então Jesus se volta para Pedro e diz uma palavra duríssima. Jesus se volta para Pedro e diz: vai para trás de mim, Satanás. Saia do meu caminho. É interessante que a tradução que nós acabamos de ler diz: vai para longe de mim, Satanás. Mas no original, em grego, está escrito: vai para trás de mim. O que é que Jesus está querendo dizer? Eu sou o mestre, você que tem que me seguir. Sou eu que tenho que dizer o que você tem que fazer, e não o contrário. Se coloque como discípulo, porque eu sou o mestre. Vá para trás de mim, Satanás. Palavra dura. E depois, Jesus tinha chamado antes Pedro de pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aliás, antes desse texto do Evangelho, ninguém nunca foi chamado de Pedro. Pedro não era um nome próprio. Pedro era somente pedra. E agora Jesus chama Pedro de pedra, mas o chama de pedra de tropeço. Porque ele pensa não como Deus, pensa como um ser humano. Amados irmãos, isso acontece conosco tantas vezes. Tantas vezes nós caímos como Pedro. Tantas vezes nós dizemos a Deus o que é que Deus tem que fazer e não o contrário. Não estamos abertos para que Deus diga o que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa história. Cada vez que a gente age assim, a gente está agindo como Pedro, buscando impedir a salvação de Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, nós não teríamos salvação eterna. Se Jesus tivesse ouvido os conselhos de Pedro, nós não teríamos nos salvado pela sua cruz, pela sua entrega redentora e pela sua ressurreição. A mesma coisa, quando nós não fazemos a vontade de Deus, mas queremos que Deus faça a nossa vontade, nós estamos colocando em risco a nossa felicidade, nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Vai para trás de mim. Nós devemos nos colocar atrás de Jesus. Ele deve ser o nosso mestre e nós os seus discípulos. A palavra discípulo indica justamente isso, aquele que vai à frente, que abre o caminho e faz com que as outras pessoas o sigam. Enquanto mestre, Jesus vai diante de nós, abre o caminho e nós, como seus discípulos, o seguimos. Então esse é o Evangelho de hoje. Nós podemos retirar deles muitas considerações para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento na fé. Mas ainda gostaria de dizer duas outras palavras. A primeira, sobre o dia que estamos celebrando hoje. Hoje nós gostaríamos
e foi uma proposta da pastoral familiar, que hoje nós rezássemos pelas famílias. Mas antes de rezar somente pelas famílias, nós precisamos rezar para que nós compreendamos o valor da família, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo e desprezemos a instituição familiar. A família é dom de Deus para renovar a humanidade. A família é o primeiro núcleo, e se essa família, primeiro núcleo, for transformada, todo mundo será transformado. Os males que nós presenciamos no mundo de hoje são males que existem porque as famílias estão sendo destruídas. Estão sendo destruídas, em primeiro lugar, porque retiraram a oração do ambiente familiar. Bastaria voltar atrás no tempo, 40, 50 anos, e nós iríamos nos surpreender, quem sabe entrando numa máquina do tempo e caminhando pelas ruas de Jacobina, em cada lar, à noite, nós iríamos escutar as famílias rezando o Santo Terço. Nós iríamos nos surpreender porque no domingo as famílias não iam para a roça, as famílias não iam passar o seu dia de lazer, não, iam para o altar de Jesus, iam para a missa do Senhor. E as famílias da roça vinham para a cidade para participarem da missa, e não é que tinha grandes meios de transportes, vinham de pé, vinham no lombo dos animais, percorriam quilômetros e quilômetros para chegarem à Santa Missa. Nós nos surpreenderíamos se essa viagem do tempo fosse possível. Retornar à oração na família, retornar ao domingo como centro da minha experiência com Deus. Enquanto existir um católico que responda ao IBGE, sou católico, mas que não vem à missa no domingo, nós estamos vivendo numa sociedade doente, doente porque falta Deus, doente porque diz uma coisa e faz outra. Não existe católico verdadeiro se não vem à missa dominical. Claro, aqui abro um parênteses, salvadas as circunstâncias onde alguém precisa cuidar de um idoso, precisa cuidar de um doente, ou até mesmo quando a pessoa é doente, idosa, nesses casos se compreendem que não participem. Fechemos. Então, a oração muda a família. O domingo vivido ao lado do Senhor é capaz de transformar as nossas famílias. Enquanto nós procurarmos somente os problemas da família e não nos dermos conta que a resolução está na volta para o Senhor, na volta para a oração, na volta para a vida comunitária, a família continuará passando por dificuldades e o mundo dará os frutos que está dando. Frutos de guerra, frutos de violência, fruto de desrespeito, frutos de não compromisso com as realidades comuns da nossa vida. E a última palavra é que hoje nós estamos celebrando São Domingos de Gusmão. São Domingos ele viveu entre o século XII e o século XIII. E ele fundou uma congregação de homens que saíam pelas cidades pregando o Evangelho, a ordem dos padres pregadores, os dominicanos. Mas São Domingos é sobretudo conhecido porque ele difundiu a oração do terço, porque ele foi o grande difusor desta oração tão bonita que São João Paulo II chamava minha oração predileta. Nós precisamos redescobrir São João Paulo II. E ainda dizia São João Paulo II que a oração do terço é que faz a família permanecer unida. Família que reza unida, permanece unida. Então aqui
os 3 pontos do Evangelho se entrelaçam. O primeiro, se colocar no seguimento de Jesus, pela oração. O segundo, retomar a centralidade de Deus na família, pela oração. E o último, pedir a São Domingos que renove no nosso coração o desejo de rezar o terço em família. Quem sabe, começando por rezar Pai Nosso e 3 Ave-Marias, antes de alguma das 3 refeições, depois passando para o mistério do terço, e logo estaríamos todos juntos, rezando em nossas casas o Santo Terço. E o mal se afastaria de nós, porque onde está Deus, o mal foge. Cantemos o ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, pela intercessão de São Domingos, atendei com bondade as preces que vos apresentamos e pela força poderosa deste sacrifício, confirmai com a vossa proteção aqueles que lutam em defesa da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de São Domingos Gusmão e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, santo, santo,
Senhor Deus.